ETFs de Bitcoin, qual deles você deve utilizar? Será que ainda vale a pena investir em Bitcoin com ele nessas máximas, praticamente perto da máxima histórica? Será que você já perdeu o bonde? Bitcoin pode ser considerado reserva de valor? É melhor você investir através do ETF ou você ter a custódia própria dentro de uma cold wallet? Bom, se você quer saber a resposta para essas perguntas, fica até o final do vídeo aqui que a gente vai te contar tudinho sobre o ETF de Bitcoin e o Bitcoin. Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Dias, eu sou fundador aqui do projeto Família Investidora e aqui a gente traz conteúdo para você que quer se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior, utilizando principalmente os ETFs como nosso principal veículo para alcançar essa liberdade financeira. Agora, o papo da moda é Bitcoin. Toda vez que você ouvir falar em Bitcoin, geralmente é porque já está tarde demais para você comprar, né? O momento para comprar foi lá atrás, quando a gente emitiu o nosso alerta de compra para todo mundo que está dentro da monitoria da Família Investidora em janeiro de 2023, quando o Bitcoin estava 17 mil dólares, tá? A gente teve alunos aí que ganharam 50, 60 mil euros ou 50, 60 mil dólares só porque entraram no Bitcoin na hora correta. Mas eu não quero te desestimular aqui, porque a gente ainda tem muito upside para o Bitcoin ainda nos próximos anos. E o assunto desse vídeo aqui é: será que vale a pena a gente investir no Bitcoin através dos ETFs novos que surgiram? Ou será que ainda é melhor ter a custódia? Quais ETFs de Bitcoin você recomenda, Nilson? Então, vamos começar por aqui. Primeiro ponto é: vale a pena você investir no Bitcoin através de um ETF? Ou isso faz com que você perca a principal característica do ETF, que é o fato dele ser inconfiscável e você ser o seu próprio banco? Bom, eu meio que perguntei já respondendo a pergunta. Para aquelas pessoas que têm uma mente mais libertária, que realmente têm o Bitcoin como uma reserva de valor para que possa utilizar em situações de guerra, situações de confisco do governo ou qualquer coisa assim muito apocalíptica, não vai fazer sentido nenhum você ter um ETF de Bitcoin. Agora, para aquelas pessoas normais, né, que não estão preocupadas com esse tipo de situação e que simplesmente querem se expor à valorização desse ativo, faz muito sentido sim você ter o Bitcoin na sua carteira. O que eu, Nilson, faço? Eu tenho as duas situações. Eu tenho o Bitcoin em cold wallet, tá? Uma quantidade que é suficiente para eu poder me mudar com a minha família para um outro país, no caso aconteça alguma coisa muito ruim aqui no Brasil. E eu também tenho ETF de Bitcoin, porque se eu perder a senha do meu Bitcoin, por exemplo, que é a única forma de eu perder os meus Bitcoins, né? Eu não teria perdido toda a minha exposição a Bitcoin, uma vez que eu também manteria uma parte investida em ETF. Né? Então, trazendo aqui uma primeira estratégia que eu acho válida: você ter sim Bitcoin em autocustódia, armazenado numa cold wallet, né? Você pode utilizar uma Trezor ou uma Ledger, tá? Você manter essas 24 palavras numa placa de metal que você compra própria no Mercado Livre, em outros locais, que você escreve com uma caneta que vai entalhar no metal essas 24 palavras. Da mesma forma que os pilotos de guerra, né, eles têm aquele badgezinho aqui entalhado para, se o avião cair, ele morrer carbonizado, você consegue identificar quem era aquele piloto de avião. Da mesma forma no Bitcoin, se você escrever as suas 24 palavras numa placa de metal, praticamente você só perde essa senha se você perder a placa de metal. Uma vez que sua casa pegar fogo, alguma coisa assim, a placa ainda vai estar intacta, né? Recomendo também que essa placa seja mantida dentro de um cofre com propriedades anti-chama. E aí, além de você ter então esse Bitcoin inconfiscável dentro de uma Trezor, de uma Ledger, você também pode ter uma outra quantidade em ETF, porque no ETF você não vai correr risco nenhum de perder senha, de ter que armazenar placa de metal, de não conseguir operar essa questão de comprar a criptomoeda na corretora, transferir isso para sua carteira. Muita gente confunde a Trezor ou a Ledger, a Cold Wallet, ela nada mais é do que um aparelho que vai armazenar a sua senha. O seu Bitcoin não fica dentro daquele pendrive ali, tá? O Bitcoin ele fica armazenado sempre na nuvem, na própria blockchain, tá? Então o pendrive
Mesmo se você perder ele, você compra outro pendrive igualzinho da mesma marca, você pega as suas 24 palavras e você consegue de novo baixar a sua senha e baixar o acesso à sua carteira dentro daquele equipamento, né? Esse equipamento só existe para que você não precise digitar as 24 palavras no seu computador, uma vez que você não deve bater foto, você não deve digitar no seu computador, fazer nenhum tipo de atitude que venha a expor sua senha a risco, porque muitos hackers, principalmente da Coreia do Norte, eles tentam roubar senhas de Bitcoin. Então, falado sobre esse ponto, né, já que eu digo que o ETF de Bitcoin ele é vantajoso até mesmo para quem quer fazer autocustódia, porque isso te previne também de você perder o seu equipamento e mesmo assim você continuar exposto ao Bitcoin, vamos falar dos principais ETFs. Eu vou mencionar 2 aqui, que são os que têm a menor taxa de administração e os que eu julgo serem mais indicados. O primeiro ETF que a gente tem que mencionar, sem dúvida, é o da BlackRock, né? Se não fosse a BlackRock entrar nessa jogada aí, eu acho que não tinha nem saído a aprovação para o ETF de Bitcoin. E apesar dele estar com uma taxa de 0,25%, na verdade, atualmente, essa taxa de administração está em 0,12%, sendo então o ETF mais barato que você tem no momento. Até a gestora alcançar a marca de 5 bilhões de dólares em ETFs, eles vão estar mantendo essa promoção aqui de você pagar apenas 0,12% de taxa de administração. Depois disso vai ser 0,25%, continua sendo aí um dos ETFs mais baratos, porque o ETF da ARK, né, a ARK Invest, da Cathie Wood, que ela é bem polêmica, porque ela conseguiu, durante a pandemia, ter um ETF que se multiplicou muito e depois ele caiu muito depois da pandemia. Então falam que foi uma cagada, né, uma sorte de principiante, digamos assim. E, enfim, Cathie Wood ou você ama ou você odeia, mas a ARK Invest, sem dúvida, é uma gestora grande. E eles também têm o seu ETF de Bitcoin, o ARKB. Ele tem uma taxa de administração de 0,21%. Cada ETF custa 51 dólares aqui na ARK, tá? Enquanto que na BlackRock você vai pagar apenas 29 dólares no ETF. Vai estar exposto também à mesma cotação do Bitcoin, porque ele é um ETF spot. Lembrando que esses ETFs novos lançados, eles são ETFs spot, ou seja, são ETFs que realmente seguem precisamente a cotação do Bitcoin, tá? Porque antes a gente tinha outros ETFs como o Bito, por exemplo, que era de mercado futuro. Esses de agora não, eles são ETFs que seguem a cotação do Bitcoin. Por quê? Porque as gestoras são obrigadas a comprar e armazenar esses bitcoins e também a emitir seguros para o caso de perda desses bitcoins, tá? Então, realmente é uma forma muito mais segura de você manter, tendo aí como custo, né, esse 0,20% ao ano em cima do que você vai manter em bitcoin, para que a gestora BlackRock ou a ARK, por exemplo, possa fazer a gestão dos seus bitcoins. Agora, se o seu dinheiro está em reais e você mora no Brasil, você pode também cogitar a possibilidade de comprar o QBTC11. Ele funciona exatamente da mesma forma que os ETFs americanos. Ele tem uma taxa de administração mais alta, né? Esse é um ponto negativo. Agora você tem que considerar o spread do dólar, né? Se você vai comprar um ETF de Bitcoin da BlackRock, você vai ter que comprar dólar e você vai ter também 0,38 de IOF, né? Então pode valer muito mais a pena você comprar o seu ETF diretamente aqui no Brasil, tá? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele fica denominado em reais, não fica denominado em dólares, tá? Mas ele está seguindo a cotação do Bitcoin, que teoricamente é um ativo não inflacionário. Ele hoje está R$ 15,94. Esse é um dos ETFs que você pode comprar também para menor de idade. Então, na carteira da Rosinha, né, que é a minha filha, ela tem ETF de Bitcoin. Quando eu comecei a comprar ETF de Bitcoin para ela, estava R$ 4,00, né? Então ele já subiu bastante, está R$ 15,00 já. E o Brasil foi pioneiro dentro desse mercado de ETF spot, né? Foi basicamente aí um dos primeiros ETFs do mundo a fazer exatamente o que todos esses ETFs novos estão fazendo. É bem mais barato, né? Custa R$ 15,00. Se você pensar no outro que é 29 dólares, né? Aproximadamente aí R$ 150,00, você consegue fechar um lote de 100 unidades muito mais rápido aqui no Brasil do que você conseguiria fazer com pouco dinheiro lá fora. Desses ETFs que eu estou mostrando, qual deles eu estou investindo? Bom, eu estou investindo no IBIT da BlackRock. Primeiro, é a maior gestora de fundos do mundo, né?
A Vanguard está atrás dela por apenas 2 pontos percentuais, então rapidamente está chegando na cola, mas a Vanguard colocou para os seus investidores, né, que ela não vai entrar nessa onda do ETF de Bitcoin, porque não segue a filosofia do John Bogle, tá? Eles acham que é um ativo meramente especulativo e por conta disso não colocaram nenhuma opção de ETF de Bitcoin dentro do portfólio da Vanguard. Eu acho que eles vão acabar voltando atrás nessa decisão e considero uma decisão equivocada. Sendo o Bitcoin um ativo especulativo ou não, isso não é problema da Vanguard. Ela tem que dar a liberdade do seu investidor investir nos ativos que ele deseja, tá? Então, da mesma forma como a própria Vanguard pode ter ali um ETF de petróleo ou de outras commodities que o pessoal compra apenas com finalidade especulativa, por que não também ter um ETF de Bitcoin? Então, para mim, foi uma grande bola fora da Vanguard. Muitas pessoas tiraram seus planos de aposentadoria da Vanguard porque na BlackRock você tem ali uma exposição ao Bitcoin. E o quanto que você deve ter de ETF de Bitcoin na sua carteira? Sendo o ETF de Bitcoin um satélite, ele deveria ocupar no máximo 5% da sua posição em carteira. Para investidores mais agressivos, que entendem muito bem do Bitcoin, sabem aonde estão se metendo, a sua posição global em Bitcoin pode chegar até 20%. E aí, quando eu falo de 20%, já estou falando de uma parte em Cold Wallet e uma parte em ETF Spot. Os outros 80%, obviamente, eu colocaria em base neutra e em ETFs de fatores. E o último ponto que eu prometi falar no início do vídeo, será que ainda vale a pena entrar no Bitcoin agora, com ele praticamente a $52 mil no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, sendo que o pico histórico do Bitcoin foi em aproximadamente $69 mil, será que já não é tarde demais para se expor ao Bitcoin? Bom, a gente tem o halving acontecendo agora em março, né? Março para abril. O que acontece no halving agora em abril é o seguinte: as pessoas que estão minerando Bitcoin, elas recebem um prêmio em Bitcoin para cada bloco que elas fecham dentro ali da blockchain. E esse prêmio ele é reduzido pela metade a cada 4 anos. E vai estar acontecendo isso exatamente agora no ano de 2024. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2020, quando a gente teve um bull run, né, uma grande alta do Bitcoin, e pode ser que isso aconteça. Pelas minhas análises gráficas, eu vejo 2 cenários para o Bitcoin no curto médio prazo. Um deles é ele sofrer uma correção e buscar ali os 38 a 35 mil dólares. Isso ainda pode acontecer ou agora ou nos próximos 2 anos, quando o Bitcoin ainda pode sofrer uma correção e voltar para esse patamar de 38 mil a 35 mil dólares. E o outro ponto que pode acontecer é o Bitcoin engrenar realmente uma alta e parar lá nos 79 mil dólares. Como ninguém tem bola de cristal, a gente só observa os gráficos e tenta entender qual é a tendência desse ativo. O que você pode fazer é fazer compras programadas. Por exemplo, dentro da Kraken, que é a corretora que eu uso, eu deixo lá uma compra semanal. Todo sábado, automaticamente, eu já depositei o dinheiro lá na Kraken. Todo sábado ele vai lá e compra 0,01, por exemplo, de Bitcoin. E fica comprando ad eterno, até eu parar de mandar comprar ou até o dinheiro que eu depositei na corretora acabar. Com o ETF, isso acaba saindo mais caro, né? Porque você vai pagar uma taxa de corretagem. Por exemplo, na Interactive Brokers em torno de $1,70, na Avenue em torno de $2,50, se você excedeu aí as 3 taxas de corretagem no mês, dentro do plano corretagem zero deles. Então, com ETFs isso pode ficar mais caro, mas você pode comprar todo mês um pouquinho, até você chegar ali nos 5% ou 20%, se você for mais agressivo com o Bitcoin. E até onde o Bitcoin pode ir, ninguém sabe. Se o Warren Buffett estiver certo, o Bitcoin ser realmente apenas uma bolha, como foi o investimento nas tulipas lá na Holanda, que foi a primeira bolha que a gente teve na Bolsa de Valores, o Bitcoin poderia tender a zero. Ou, se a Cathie Wood e outros gestores estiverem com a razão, o Bitcoin pode facilmente ultrapassar os 100 mil dólares, ou seja, você dobraria o seu capital dentro da cotação de hoje, ou até mesmo chegar a 500 mil dólares, como alguns analistas esperam que seja um patamar para essa moeda para daqui 10 anos mais ou menos. O Bitcoin, sem dúvida, ele tem algumas características de reserva de valor, né? Ele pode ser transportado, que é a sua senha, ele fica na nuvem, assim como o seu dinheiro virtual que você tem no Nubank, né? Porque ninguém hoje recebe reais
na mão. A maioria das pessoas guarda esse dinheiro de forma virtual nos seus bancos, até virtuais agora, banco que não tem nem agência. O Bitcoin, ele não é inflacionário, uma vez que existirão apenas 21 milhões de Bitcoins e acabou. Não vai ter como gerar mais Bitcoins depois disso. Ele é escasso, demora, consome energia, consome equipamento para você poder minerar o Bitcoin. Então ele tem sim algumas características de reserva de valor. E aí o quanto que você quer ter dele na sua carteira depende. O que eu aconselho é você começar com no máximo 5%, mantendo pelo menos 60% da sua carteira numa base neutra, como o ETF VWRA, ou numa combinação de ETFs que repliquem essa base neutra. E também lembrar de se expor a ETFs de fatores, também ETFs globais, de todas as geografias, países desenvolvidos, Estados Unidos e países emergentes. E aí, sem dúvida, o Bitcoin pode também te ajudar até mesmo a evitar uma sequência de retorno negativo lá na sua aposentadoria, porque se você comprar o Bitcoin agora para utilizar ele só daqui a 15, 20 anos, a gente espera que a cotação dele esteja muito alta e por conta disso ele poderia também ter uma característica de estar te ajudando ali a reduzir o risco da sua carteira. Lembrando que o Bitcoin ele é muito volátil, tá? E isso não quer dizer que volatilidade seja igual a risco. Por exemplo, outra reserva de valor que a gente pode ter são terras, imóveis, né? Os imóveis, eles não são voláteis, o preço deles não vai mudar tanto de patamar ao longo dos anos, porém eles têm baixa liquidez. Já o Bitcoin é o contrário, ele é uma reserva de valor altamente volátil, porém que tem alta liquidez. Você consegue vender praticamente imediatamente. Então comenta aqui embaixo, você é um hater de Bitcoin, acha que isso é uma bolha, que é perda de tempo, que é meramente um ativo especulativo, que o Satoshi Nakamoto, na verdade, é o governo dos Estados Unidos, ou até mesmo o governo da Rússia, ou você é Bitcoiner, você é holder, você segura o seu Bitcoin e não vende, você vai utilizar o ETF de Bitcoin também como estratégia para sua carteira? Conta para mim aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo e assinar o canal se você ainda não é assinante. Lembra também de deixar o seu joinha se você acha que esse vídeo aqui contribuiu para a sua vida de investidor.